a todas, a todos. Obrigada pela presença. Bem, vocês são conhecedores, né, do lema da liderança do Brasil no G20, à frente do G20. O presidente Lula fez questão de que a gente tratasse de dois temas que são transversais a todos os grupos temáticos do G20, que é a questão da mudança do clima e a questão do combate à desigualdade, além de outras questões igualmente importantes, como financiamento e, enfim, processos multilaterais em relação à visão de segurança que se tem do mundo, né? Mas o nosso lema é um mundo justo e um planeta sustentável. A ideia de mundo evoca, né, os grandes desafios em termos sociais e culturais, né, e a ideia de um planeta sustentável, os limites físicos do planeta que têm que ser observados. Acho que pensar aspectos econômicos, aspectos sociais e ambientais dentro do G20 é uma inovação que o Brasil internamente trabalha com ela, que é a ideia de política ambiental transversal, mas também agora, na nossa liderança do G20, os temas ambientais são igualmente transversais. Então, nós do Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério de Relações Exteriores, estamos atuando aqui nesse encontro, né, que é do grupo temático nosso do Ministério do Meio Ambiente em relação a oceanos. Para nós, esse tema é altamente relevante e estratégico. O presidente Lula estabeleceu 3 grandes forças-tarefas no G20, que é a questão de clima, a questão de biodiversidade, né, e combate à desigualdade. Nessas forças-tarefas, todos trabalhamos conjuntamente. E tem os temas específicos feitos a cada setor, a cada ministério. Eu, inclusive, pude participar em função do programa de saúde do ministro Fernando Haddad, de uma parte, né, do Ministério da Fazenda. Nesse momento, me apresento aqui, é muito mais para dizer que o tema de oceano é tão importante quanto o tema de florestas, para dar esse sinal de que o Brasil considera esse tema altamente estratégico e relevante. No Ministério, na Secretaria de Mudança do Clima, nós temos o Departamento de Oceanos, para exatamente dar essa sinalização, e as questões com as quais nós estamos lidando aqui tem a ver, né? Aqui que eu digo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Nós vamos trabalhar a questão de adaptação emergencial e preventiva a eventos climáticos extremos. Isso é um dos nossos grupos de trabalho. Nós temos o tema oceano, que está reunido aqui hoje, e a questão da valoração e preservação de serviços ecossistêmicos, que tem a ver com os serviços ambientais que são prestados, né, para o planeta, sobretudo em relação às nossas florestas, biodiversidade, e a questão de resíduos e economia circular. Esses são os temas que o Ministério lidera na condição de Sherpa. Nos demais temas, aí eles são conduzidos pelo Ministério da Fazenda, que é quem tem, né, a prerrogativa de liderar, entre todos nós, o G20. Então, o nosso trabalho tem sido bastante profícuo, porque nós estamos fazendo um entrelaçamento entre temas que estão sendo tratados na Convenção, sem que isso signifique um vínculo direto, na Convenção de Clima, na Convenção de Biodiversidade, até mesmo na Convenção de Desertificação, né, trazendo esse debate também para esse espaço do G20. Quando a gente põe a questão climática, quando a gente põe a questão de serviços sistêmicos, oceano e resíduo, é disso que se trata. Então, eu vou passar inicialmente aqui a palavra para o Ministério de Relações Exteriores, para vir depois para a Ana Antônia. Desculpe, a Ana Antônia está dizendo que eu falei. Eu cheguei do Acre de madrugada e
nem fui em casa, vim direto para cá. Então, eu estou dizendo que eu falei que a prioridade é a biodiversidade e bioeconomia. Então, eu devo ter me equivocado. Vou passar, né, aqui ao Ministério de Relações Exteriores para que possa fazer a sua manifestação. Muito obrigada, ministra. Meu nome é Lilian Chagas, eu sou diretora do Departamento de Clima do Ministério das Relações Exteriores. Complementando a fala da ministra Marina, esta é a primeira reunião presencial do Grupo de Sustentabilidade Ambiental e Climática. Já teve uma reunião virtual antes, e nós, com grande satisfação, vemos um bom número, né, de delegados. São mais de 90 delegados que vieram do exterior para estar aqui hoje e amanhã discutindo esses dois temas que são o dessa sessão, que é Oceanos e a Adaptação à Mudança do Clima. E esses delegados, eles são dos 20 países do G20, 21 agora, porque a União Africana é o mais novo membro do G20, e além desses tem os 8 países convidados da presidência brasileira, que são convidados a participar de todos os grupos, de todas as reuniões, e especificamente para debater essa pauta da sustentabilidade, também nós temos para esse grupo de trabalho específico mais 6 países. Isso nos deixa hoje com 53 delegações, incluindo a nossa própria, o Brasil. É um grupo de trabalho técnico, é o grupo que vai discutir as prioridades que a presidência brasileira quer trazer para esse ano, né, para o G20, construir sobre as agendas das presidências anteriores e trazer avanços, né, tanto em termos de uma proteção das áreas costeiras, como também novos mecanismos para destravar mais e melhor financiamento para adaptação a eventos extremos, né, que é a nossa pauta desses 2 dias. Então, a presença da ministra Marina, que não é óbvio, porque é um grupo negociador, é um grupo técnico, valoriza, né, a importância que o Brasil dá ao tema da sustentabilidade, a este grupo específico. Este é um dos grupos de trabalho do trilho político do G20, também conhecido como trilhos do Sherpa. E então, assim, vemos com grande satisfação o atendimento, né, a aceitação dos membros do G20 de vir ao Brasil, vir a Brasília e trabalhar conosco esse ano em 2 temas que são fundamentais na agenda da mudança do clima. Fico por aqui, passo para a Ana. Antes de passar para a Ana, é só dizer que nós iniciamos com 2 reuniões que serão aqui em Brasília. Depois nós teremos uma reunião no estado do Amazonas. E, por último, nós teremos uma reunião no Rio de Janeiro, que é o segmento ministerial. Essas reuniões a que me referi anteriormente são reuniões técnicas, como essa de hoje, mas depois nós teremos o segmento ministerial. A expectativa é que o segmento ministerial já tenha ali todos os insumos dessas reuniões e dessas abordagens técnicas, diferentemente de outras, sessões do G20. Nós fomos pelo caminho de não ter uma declaração negociada, vai ser uma manifestação do Brasil com parágrafos de cada país, porque isso facilita o processo para que a gente possa dar uma sinalização mais forte daquilo que é o pensamento, né, que vai sendo acumulado, mas sem que necessariamente tenha que fazer uma negociação longa, como sempre a gente às vezes tem que fazer. E o Brasil fez questão também de respeitar os legados que já vieram de outras lideranças, considerando que são países em desenvolvimento, Indonésia, a Índia, agora o Brasil. Então, nós temos feito o esforço de ir considerando os legados anteriores para que a gente tenha um processo cumulativo que vise criar um novo ciclo de prosperidade, que a gente possa, ao mesmo tempo, combater desigualdade e fazer com que tudo isso seja de forma sustentável, observando a capacidade de suporte do planeta. Ana. Eu vou ser bem rapidinha, só para complementar
a fala da ministra e da ministra Lilian também, no aspecto que é tão interessante de ver o tema de meio ambiente e mudança do clima sendo um tema transversal do G20, que o Brasil conseguiu colocar. Isso que acho que é muito emblemático. E, lógico, ter esse grupo de trabalho que é específico de meio ambiente. Então, as escolhas dos temas que a presidência do Brasil trouxe são temas que precisavam de mais visibilidade no debate internacional. Então, oceanos, mudança do clima, resíduos e economia circular, valorização dos serviços ecossistêmicos, são temas que foram escolhidos não é que eles são mais importantes, menos importantes, aonde a gente queria dar um foco específico, porque os temas de meio ambiente e clima já estão transversais em 22 grupos de trabalho do G20. Então, é para complementar o trabalho que está sendo feito também por outros grupos de trabalho. E foi hiper bem acolhido as sugestões brasileiras. A gente escutou isso na primeira reunião, que eles acolheram as sugestões específicas dentro de oceanos e adaptação, que é os temas que a gente está agora debatendo, que é para ir além agora só de grandes recomendações e tentar ser um pouco mais granular em coisas específicas, instrumentos específicos, recomendações mais específicas para que isso vire mais concreto na agenda dos países do G20 e o G20 liderando pelo exemplo, como a ministra sempre fala, o Brasil liderando pelo exemplo, com a responsabilidade do G20 que temos, sendo o grupo de países com 80% mais de 80% das emissões e mais de 80% dos recursos do planeta. Obrigado. Pessoal, a gente vai abrir para 5 perguntas. Bom dia, ministra, secretária, João Gabriel da Folha. Queria começar perguntando pelo final, dessas recomendações que vocês fizeram que foram bem acolhidas, quais são essas recomendações, essas sugestões, quais são esses instrumentos que o Brasil está propondo e buscando criar no que toca oceanos? Bem, primeiro, a sugestão que foi acolhida foi os temas que o Brasil levou. Né? Cada país faz uma sugestão de tema, abre um processo de debates e, a partir daí, você vai colhendo impressões, sugestões. E os temas que nós propusemos em relação à adaptação emergencial e preventiva para eventos climáticos extremos foi muito bem acolhida. A questão de valoração, né, e manutenção, preservação de serviços ecossistêmicos também foi bem acolhido. Resíduos sólidos, igualmente bem acolhido, e a questão de oceanos. Então, o primeiro processo é quando você propõe o que vai ser a agenda, o que vai ser a pauta. A partir daí, são feitas reuniões preliminares, uma parte delas foram feitas remotamente. Como disse a Lili, essa é a primeira reunião presencial, e em cima desses temas que foram acolhidos, agora estamos tendo o desdobramento prático, como disse a Ana, verificando quais são os meios de como vamos lidar com todos esses temas, trazendo experiências do que já está acontecendo em outros países e propondo ideias novas. Por exemplo, como a ministra estava falando, os temas acolhidos foram esses, né, os grandes 4 temas, e dentro de cada tema, agora a gente está escutando também muitos dos países, sugestões. Então, por exemplo, encorajar os países para colocar o tema de oceanos e proteção de zonas costeiras nas suas NDCs, é algo que está sendo debatido, a ratificação do BBNJ, do Tratado de Jurisdição, extrajudicial dos países para oceanos está sendo tratado, planejamento espacial marinho como um instrumento muito poderoso para acolher e abraçar os oceanos e fazer o ordenamento, né, das áreas marinhas, e aí de preservação e também uso econômico. Então, a gente está olhando agora esses tipos de instrumentos, debatendo alguns deles especificamente, estão os outros países trazendo outras ideias para que a gente saia daqui
talvez com um hall de pequenos, um grupo de pequenos de instrumentos para a gente poder avançar aí, como eu falei, nessa liderança do G20. Bom dia a todos e a todas, Gustavo Schwab, canal AgroMais. Ainda tem algumas reuniões para serem feitas, alguns debates para serem realizados, mas já tem algum tema específico com uma expectativa disso já se tornar realidade, já se tornar uma medida concreta, e se sim, qual deles? Por exemplo, isso que a secretária acabou de mencionar, né? Quando nós estabelecemos que o planejamento espacial marinho é um instrumento importante de planejamento, uma espécie de zoneamento ecológico-econômico, né, dos oceanos, e isso é aceito, isso é uma proposta concreta. No Brasil, nós já estamos fazendo, né? Nós já temos pelo menos 2 processos em curso, né? Um na região sul e outro no sudeste, né? Já estamos fazendo em parceria com o Ministério da Marinha. Outros países estão buscando essa mesma abordagem, também fazendo essa mesma abordagem, considerando que os oceanos têm uma utilização, né, tridimensional. Esse planejamento é fundamental, porque no mesmo espaço você tem ali, né, cardumes de peixes migratórios que passam naquele espaço, você tem pescadores que passam naquele espaço, você tem áreas de, enfim, como chama, navios que passam naquele espaço, e você pode ter pás eólicas naquele mesmo espaço. Então, isso tem gerado um problema e é preciso criar uma regulação para o uso e a proteção desse espaço tão importante para a preservação da biodiversidade, para serviços ecossistêmicos e para atividades econômicas. E, em outros casos, a questão dos serviços ecossistêmicos. Nós já estamos com uma iniciativa sobre criar um mecanismo global para financiamento de florestas, no caso, florestas tropicais dos 80 países que são detentores de florestas tropicais. Já temos a adesão de 5 países além do Brasil. Temos o Brasil, temos a Indonésia, temos a Malásia, a República Democrática do Congo e Gana. E a Colômbia, além da sinalização no âmbito da Conferência da Amazônia, da Cúpula da Amazônia, de todos os países amazônicos que ali estavam, da necessidade desse mecanismo, que é um fundo, a partir dos fundos soberanos, que teremos um volume de recursos para pagar por florestas preservadas. Nós, segunda-feira, fizemos um pacto com 53 municípios que mais desmatam, recebendo ali, né, movimentando 730 milhões de reais para atividades produtivas, ordenamento territorial e a parte de regularização ambiental, bioeconomia nesses municípios, os que mais desmatam. Esse mecanismo é para os que não desmatam, uma média de 30 a 20 dólares por hectare de floresta em pé. Então, esses instrumentos já não são mais assim uma ideia. Nós já estamos trabalhando junto com o Ministério da Fazenda, Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Ciência e Tecnologia, liderados pelo Ministério do Meio Ambiente, para que possamos ter esse instrumento. Quando ele passa a ser de 6 países, mega florestal, mega diverso, isso já é uma ação prática muito concreta. Então, passando agora esse debate, inclusive, para o debate internacional. Quais são os desafios? Porque uma coisa são a nossa realidade aqui no Brasil, a nossa cultura, a gente está tratando de países que têm uma visão até diferente sobre a questão ambiental e talvez até uma novidade sobre essa questão oceânica. Quais são os principais desafios na hora de se debater essas soluções? Eles impuseram alguma dificuldade, alguma estratégia para poder superar isso? Obrigada pela pergunta. Vou começar também dando uma resposta para a sua pergunta anterior. O G20, ele é um foro de coordenação
né? Ele não for um negociador. Então, o que os países aqui e as entidades convidadas conseguirem concordar, a gente espera que ter como resultado princípios do G20 sobre determinada coisa, diretrizes do G20 sobre determinado assunto, atividades reconhecidas como benéficas a um determinado assunto, criação de grupos de trabalhos específicos para avançar em algum tema. Então, isso é um pouco liderar pelo exemplo. Como são as 20 maiores economias do mundo, mais a União Africana agora, esses países podem ter ambição em todas essas áreas, podem discutir e recomendar políticas arrojadas em todas essas áreas, e isso vai criando, né, um conjunto de conhecimento, um conjunto de tecnologia, até para que o mundo inteiro possa conhecer e se inspirar, né? Então, isso é muito importante. Não é uma negociação propriamente dita, mas é uma geração de conhecimento e de massa crítica para poder avançar em determinados assuntos. Como essa primeira reunião presencial, a gente ainda está no mês de abril, nós temos todo o ano até setembro com as ministeriais, de outubro, e até a reunião dos presidentes em novembro, nós confiamos na nossa capacidade, nas nossas equipes técnicas, na liderança da ministra Marina, nessa pauta reconhecida internacionalmente, que, especialmente nesse grupo, nós vamos conseguir resultados em todos esses 5 temas mencionados: oceanos, adaptação, resíduos, economia circular, serviços ecossistêmicos. Então, assim, os trabalhos estão ainda no primeiro terço, nós temos o ano inteiro e muita força de trabalho e muita ambição. Então, não estamos encontrando maiores desafios por parte dos nossos parceiros, são temas da agenda internacional, e o que nós queremos aqui é dar a marca brasileira, né, dando um passinho a mais, dando algo mais para essas agendas evoluírem no nível internacional, e ao evoluírem no nível internacional, os países podem domesticamente adotar suas políticas. Acho que isso que a Lilian trouxe é muito importante, porque o G20, diferentemente das COPs, ele não tem esse papel de tirar uma posição multilateralmente negociada. Eu costumo dizer que o G20 tem um caráter de formulação, tem um caráter de alavancagem, de aterrissagem. Formulação, por tudo isso que a Lilian falou. De alavancagem, por quê? As 20 maiores economias do mundo, que são detentoras de 80% dos recursos financeiros do planeta e são responsáveis por 80% das emissões, eles podem alavancar processos que podem fazer a diferença. Se as grandes potências econômicas decidirem que vão enfrentar o problema das emissões de CO2, eles já vão lidar com 80% das emissões globais do planeta. Recursos financeiros, quem é detentor de 80% dos recursos financeiros, se decidir alocar uma parte desses recursos para a agenda de mitigação, agenda de adaptação, já vai fazer a diferença. Então, pode alavancar processos concretamente, né? E pode também ser essa ideia que eu falei, né, de aterrissar, né? Você levanta o debate, trata de uma questão. Agora a gente está inovando, tratar os temas de forma transversal sobre meio ambiente, questão de pobreza. Isso é alavancar um tema, aterrissar o tema. Se a gente sai daqui, todo mundo determinado a fazer o seu planejamento espacial marinho, as empresas cobrando dos governos, os governos cobrando de si mesmos, isso faz a diferença. E falando de novo ainda da relação com os outros países, já que a segunda conversa, né, já teve uma primeira virtual, agora a segunda presencial, na questão, acho que aí principalmente de adaptação às mudanças climáticas, mas enfim, a questão do financiamento de estudo, que a gente sabe que todas as políticas precisam de dinheiro e o mundo inteiro debate de onde tirar esse dinheiro, como garantir, porque as doações da COP até agora não se concretizaram, quais mecanismos criar, como fazer. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco como essa conversa do financiamento avançou com relação ao começo das discussões do G20, se já tem algum caminho que
tem sido mais consensual entre todos os países, que seja taxação de fluxos financeiros, que seja impulsionar mais fundos, criação de mercado de créditos, enfim, qual que vem caminhando nessas primeiras conversas para ser uma solução um pouquinho mais consensual, já que até hoje a gente não conseguiu destravar o fluxo de dinheiro para conseguir financiar a adaptação climática. Vou começar, depois a Lilian complementa. A semana passada nós tivemos o grupo a Força-Tarefa de Mudança e Mobilização para Financiamento e Combate à Mudança do Clima. Neste âmbito, na Força-Tarefa, pela primeira vez nós tínhamos ministros de Relações Exteriores, ministros de Meio Ambiente, Ministérios da Fazenda e bancos centrais juntos debatendo exatamente isso. Foi uma inovação tremenda que o Brasil, pela primeira vez, conseguiu colocar no G20, trazer esses players diferentes, né, dos diferentes ministérios juntos, exatamente para alavancar esse debate. E acho que tivemos, assim, o resultado foi muito bem acolhido. Acho que todos os países do G20, os convidados, que tiveram muitos convidados também, tinham também bancos multilaterais, agências internacionais, que mostrou a importância de trazer, e aqui no Brasil a gente já está fazendo, né, a ministra Marina Silva, o ministro Fernando Haddad já trabalhando nessa sinergia, a importância dessa sinergia para pensar novos instrumentos. Foram debatidos diversos instrumentos naquela reunião, que depois a gente pode comentar mais, mas para essa reunião, o que a gente quis dar o foco, porque normalmente esses novos mecanismos econômicos, mobilização de recursos, é muito voltado à mitigação, que são excelentes e necessários, recursos públicos, privados, nacionais e internacionais. Para esta reunião, a gente fez questão de trazer o financiamento para o debate de adaptação, porque senão a gente nunca para debater instrumentos financeiros para o tema de adaptação. Ele é meio engolido no tema de mitigação, que estão todos está muito mais avançado já o debate. Então, ao trazer para esse grupo de trabalho o tema de adaptação e principalmente a mobilização de recursos para a adaptação, primeiro reconhecer que a adaptação já é realidade no dia a dia de todos nós, dos países, dos orçamentos nacionais, do financiamento externo, e a gente tem que parar para debater, e o G20 tem essa liderança de saber como é que a gente vai avançar especificamente no tema de financiamento para adaptação, e como eu disse, todos os tipos de financiamento, nacional, internacional, privado, público, novos instrumentos econômicos, mas com um olhar específico para adaptação. Obrigada. Realmente, financiamento é um tema-chave desse ano das negociações de mudança do clima. Por quê? Porque nas negociações estão mandatados, no final do ano, na COP29 em Baku, haver uma decisão sobre qual é a nova meta global quantitativa de financiamento climático. Os 100 bilhões de dólares que deveriam ter sido colocados no financiamento à ação climática no mundo em desenvolvimento, prometidos em 2009 e que deveriam ter acontecido em 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, eles não chegaram, eles não aconteceram. Esses 100 bilhões não foram colocados, né, no financiamento dos países, à disposição dos países em desenvolvimento. Então, o grande desafio desse ano é como que a COP29 vai chegar a essa nova meta, se será uma meta, um valor, um montante, ou se serão mecanismos de financiamento. Então, em função da nossa leitura do que está acontecendo, o que está acontecendo nas negociações internacionais, a nossa presidência do G20 colocou o tema do financiamento na pauta como prioritário. Né? Essa força-tarefa de mobilização contra a mudança do clima, ela, na realidade, está se propondo a mapear todas as iniciativas, todas as ideias, todas as possibilidades de financiamento que circulam por aí, a Bridgetown Initiative, troca de dívida de países por ação climática, porque o que já se sabe é que
nós estamos vivendo uma urgência climática, que os países precisam aumentar as suas redução de emissões de gases de efeito estufa, precisam aumentar a sua capacidade de adaptação a esses eventos, precisam fazer a transição energética, que foi um mandato que veio da COP28, e que isso tem um custo. E esse custo, ele não basta os países por si mesmos conseguirem se financiar, precisa haver uma mudança sistêmica, mundial, global, de níveis sem precedentes, para que essa transição aconteça de uma forma justa. Então, essa é a nossa prioridade deste ano. A gente tem muita confiança de chegarmos a novembro com resultados e com mecanismos novos para destravar mais o financiamento para a ação climática. Porque a gente pode fazer uma discussão de aumentar o volume, mas não aumenta o volume das ações para viabilizar o volume de recursos que será acordado. Então, cada vez mais nós vamos precisar, né, de estabelecer a meta e um cronograma para o cumprimento da meta, porque sempre vai caindo no vazio. Agora a gente conseguiu uma coisa que parecia até impossível, que era a questão de perdas e danos. A gente saiu de lá com o mecanismo de perdas e danos, mas a gente ainda está no vazio em termos do volume de recursos. A gente saiu de lá com uma decisão muito forte em relação à missão 1.5. Não pode ultrapassar 1.5. Agora a Troika está discutindo quais são os mecanismos que viabilizam a missão 1.5. Nós já temos o cronograma, 2030 até 2050, mas nós temos que ter as ações concretas. Uma outra coisa também que a gente vai precisar botar o guiso no pescoço do gato é algo que parecia inacreditável. Nós saímos da COP28 com a decisão de que vamos fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil. O debate vai acontecer também nessa arena. E nenhum país do mundo está fazendo ainda esse debate, né, como é necessário. Financiamento, transição para o fim, a questão da missão 1.5. O Brasil tem uma responsabilidade, que a gente tem NDCs robustas que viabilizem a missão 1.5. O Azerbaijão tem uma responsabilidade, ter uma meta e um cronograma de viabilização de recursos para viabilizar todos esses investimentos, principalmente em países em desenvolvimento. Obrigada, pessoal. Tenham todos um bom dia. E escutem os debates que vão ser muito ricos. Obrigada, Ana. Obrigada, Lília. Parabéns aí, vocês duas. E as mulheres liderando o G20.